Deu? Pronto? Ok? Vamos orar? Nosso Pai, é tão preciosa a Tua palavra, ela é tão poderosa, ela é tão eficaz, ela é tão confrontadora, que podemos pregar Tua palavra, instruir, falar, que eu sei que no tempo Teu, no tempo certo, o fruto virá, decorrente das maravilhas da Tua palavra. Então pedimos Tuas misericórdias por nós agora, enquanto estamos juntos aprendendo do Teu livro. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. No domingo passado, não sei se os irmãos lembram, eu falei sobre a história contada em Confissão de Fé. Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu quero lembrar os irmãos que o Salmo 23 conta a história da minha vida. Se você é um crente, a sua vida ela está bem, vamos dizer assim, exposta aqui no Salmo 23. Você vê que como a palavra de Deus é maravilhosa. 6 versículos são suficientes para narrar a história da vida de um crente. Então ela é contada em 7 maneiras. Vamos tentar lembrar aqui? A ovelha e o seu pastor. Eu coloco assim, uma ovelha que foi achada. O Senhor é o meu pastor. Uma ovelha, vamos dizer assim, descansada. Ele me faz repousar. Eu coloquei também uma ovelha sustentada. Pode ser. Em segundo lugar. Me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. E eu coloco aqui, irmãos, refrigera minha alma. Eu colocaria junto com o versículo 2. Porque está dizendo o seguinte, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, e o que acontece? Refrigera a minha alma. É a água que refrigera a alma, né? Vamos lá. Em terceiro lugar, uma ovelha guiada ou conduzida, tá vendo? Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quantos temos? 3. Vamos ver agora uma ovelha disciplinada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Uma ovelha, e diz, o teu bordão, está aqui bordão, e o teu cajado, a tua vara e teu cajado me consola. Nós temos aqui uma ovelha disciplinada. Vamos lá. Tem também aqui uma ovelha vitoriosa. Os irmãos vão perceber aqui que agora ela deixa de ser ovelha para outra característica aqui. Ela está assentada à mesa na presença dos adversários, tá? Ela é vitoriosa. Unges-me a cabeça com óleo, sinal de vitória, da presença do Espírito Santo. E diz, meu cálice transborda. E esse é o 5º lugar. Aí, uma ovelha sustentada. Da onde? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Eu diria também protegida. E por fim, em 7º lugar, uma ovelha glorificada. Vamos, então, tentar colocar em rápidas palavras. Vocês vão lembrando aí os versículos, tá? Uma ovelha achada, uma ovelha sustentada, uma ovelha guiada, uma ovelha disciplinada, uma ovelha vitoriosa, uma ovelha sustentada,
ou protegida, porque já tem sustentada antes, e uma ovelha glorificada. Viram? Está bem colocado aí? Então, se eu fizer aqui uma prova, os irmãos vão responder as 7 coisas dentro dos versículos. São 6 versículos. E os irmãos veem aí a nossa história. É a história sua, irmão. E você é um crente, sua história está no Salmo 23. Então os irmãos perceberam que não é um salmo para você pôr na parede meramente. Eu decorei esse salmo. É um salmo carregadíssimo de verdades incríveis, doutrinárias, maravilhosas, preciosas, cheia de promessas para nossas vidas. É o Salmo 23. O Salmo 23, não, como qualquer outra parte da Bíblia, não pode ser usado para, sabe, aquela atitude ou aquele ar de superstição. Você coloca lá na sua casa, Deus vai me proteger. Eles fazem isso com o Salmo 91. É comum fazer isso. Deus vai proteger tudo. A minha casa, a minha vida, por causa da presença desse salmo. Tem nada a ver, irmãos. A Bíblia não é um livro supersticioso. A Bíblia é um livro de Deus. O mesmo sangue que corre no livro de Gênesis, corre inteiramente na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. Se você abrir em Isaías, você vai ver que é a mesma coisa. É uma história só. É maravilhosa a história da palavra de Deus. Então eu comecei na semana passada vendo a nossa confissão. Qual a confissão aqui? Quando fala da ovelha que foi achada. O Senhor é o meu pastor. Eu tentei mostrar isso para os irmãos, vou rapidamente repetir aqui. É uma confissão individual. Você não pode fazer essa confissão pelo marido, pela esposa, pelo filho, pela mãe, pelo pai, por um amigo qualquer. Essa confissão é sua. Lembra bem. Se você não pode dizer que Jesus é o seu pastor, em tom de confissão, você não é ovelha dele. Lembra que ele diz lá em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E aí ele diz, eu as conheço. Lembra a impressão digital? E elas me seguem. Eu já falei isso bastante aqui para a igreja, para os irmãos lembrarem. Ovelha de Cristo é a ovelha que está aqui no Salmo 23. Ela diz, o Senhor é o meu pastor. Outro detalhe aqui, irmãos, que eu passei para vocês, é uma confissão de uma fé definida. É o meu pastor. Olha o pronome possessivo. Meu pastor. Está vendo, irmãos? É uma coisa muito garantida. Você não pode ter Cristo e ter Maria Aparecida, essa imagem idolatrada pela Igreja Católica. Você não pode ter Cristo e outro ídolo. Não, é só ele é o seu pastor, mostrando que ele tem uma atuação na sua vida. Um outro detalhe, irmãos, é uma confissão sobrenatural. Por quê? Deus está sendo exaltado. Uma pessoa que diz, o Senhor é meu pastor, ele está glorificando o Deus da Bíblia. O outro detalhe é uma confissão espantosa para o homem. Qual o homem no mundo que quer ser ovelha, irmãos? Os homens do mundo são feras no pecado. Feras. Tá? Eles aproveitam a suposta liberdade que eles têm para viver prejudicando o seu próximo, ofendendo a Deus. Então, quando o homem se converte, ele entende que ele é uma ovelha, que ele estava desviado, que ele estava seguindo o seu próprio rumo, que estava em perigo. Você vê uma ovelha, não tem defesa, irmão. É um animal fácil de você pegar e de matar. Uma pessoa, quando ela se converte, ela fala, Jesus veio me buscar. Eu sou uma ovelha, eu sou frágil. Está vendo? Então, meus irmãos, aqui é algo espantoso.
Porque Jesus fala, as minhas ovelhas. E, por fim, aqui nesse primeiro ponto, foi uma confissão limitada. Porque eu falei para os irmãos no começo, só um crente, só uma ovelha cristã e um pastor, irmãos, pode ter certeza, quem pastoreia uma igreja, a minha igreja aqui é pequena, os irmãos sabem disso, né? Mas quem pastoreia uma igreja sabe quem são as ovelhas mesmo. A não ser que a pessoa que está na frente não é um pastor mandado por Cristo. Porque quando nós pastoreamos um rebanho, nós percebemos quem é ovelha e quem não é. Percebe mesmo. As ovelhas, elas dão trabalho, mas elas são fáceis de lidar. O bode não, o bode vem e dá pancada com a testa, né? Sempre está voltado contra alguém. Então, as ovelhas não, você percebe. Cristo tem ovelhas e elas precisam ser cuidadas. Vamos então para o segundo ponto aqui. É uma história triste, mostrando a situação que era desconhecida. Porque mostra o engano do pecado no coração. E especialmente hoje, irmãos, em nossa época perversa, é triste ver o que está acontecendo hoje no mundo. É triste ver, irmãos. Quanta mentira religiosa. Eu nem estou falando de outras coisas abomináveis que acontecem neste mundo. Eu estou falando das mentiras religiosas que tem hoje. Satanás faz questão de pegar da Bíblia para qualquer um, para endereçar erros. Os irmãos sabem, a Bíblia é um livro que, se tiver na mão de uma pessoa ímpia, essa pessoa fará do livro de Deus o que ela quiser. Olha aqui, Deus vai tirar maldição, Deus vai fazer isso. Olha esse versículo aqui. São pessoas que não foram chamadas para pregar. São pessoas também supersticiosas. Meu querido, a nossa história é terrível. Quando eu era no pecado, eu era um blasfemo. Meu caminho era tortuoso. Eu vivia errado e Jesus me salvou. Outro detalhe, também a Bíblia fala que, tirando todo o engano do pecado do homem, todo engano, o homem não percebe que ele é uma ovelha. Ele pensa que ele é uma fera, um poderoso, e faz o que quer, que anda sozinho. Mas o que Jesus falou para os judeus incrédulos? Vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. Então os homens não percebem que eles são frágeis. O diabo está aí. Quando Satanás quer pegar alguém, pega mesmo. Tomar alguém para fazer o que ele quer no mundo. São pobres escravos do pecado. Quem não se converteu, irmãos, é entregue ao pecado. E aí está a morte perto. Quantas pessoas têm morrido, irmãos? Imediatamente. É porque o homem ou a mulher é uma ovelha frágil. Se não tem Cristo, se segue o seu próprio rumo, tá? Sem direção nenhuma, vai ser pego logo. Milhares não morrem logo, porque Deus ainda não autorizou. Quando Deus autoriza, o pecador é tirado rapidamente deste mundo. Rapidamente. Não importa se tem dinheiro, se é uma pessoa nova, se é um menino, se é uma pessoa de idade. Quando Deus autoriza, a morte vem, rapidamente toma a pessoa e leva para o inferno. Vamos adiante. Quando a pessoa é uma ovelha assim, o que está acontecendo com ela? Ela é caída no pecado, dominada pelo pecado, insensata, tá vendo? A pessoa que não tem Jesus Cristo ainda como seu Salvador e Senhor, é uma pessoa tola. Ela vai tomando direção na vida, achando que é uma pessoa sábia. Dá uma olhada neste mundo, irmãos. Olha como o homem natural vive.
Olha como ele levanta domingo de manhã, não está nem aí se Deus existe ou não, se Deus está vendo o que ele está fazendo, se Deus conhece todas as coisas, se Deus é onipotente ou não. Ele não está nem aí, ele faz o que ele quer. Ele tem o seu programa. Isso é terrível, irmãos. Mas é o homem no pecado que é assim, que age desse jeito. Insensato. Ele não tem disposição para Deus. Se você pensa que o homem ímpio tem inclinação para Deus, ele pode falar, está todo mundo hoje falando. Ah, eu tenho Jesus, eu tenho fé no coração. E todo mundo fala isso, irmãos. Mas sabe, é tudo mentira. É tudo engano da carne. A Bíblia diz em Romanos, não há quem busque a Deus. Queridos irmãos, não há quem busque a Deus. Quando você vê alguém querendo vir na igreja, é porque Deus está atraindo aquela pessoa. Tá? Porque naturalmente ele não quer. Ele formula a vida religiosa dele. Ele faz a vida. Eu vou para aquela religião ali, então ele formula a vida dele torta. Não é embasada na palavra de Deus. Não é, queridos irmãos. O homem no pecado, ele odeia a direção de Deus. Ele não quer liderança. A Bíblia é um livro que você vê que é um Deus que dá ordem para a gente. Separar do mundo. Fugir da iniquidade. Fugir da imoralidade. Não saia da vossa boca palavra torpe. A Bíblia dá ordem. Então o homem natural não gosta de obedecer a ordem de Deus, não. Ele gosta de obedecer o comando de alguém que é superior a ele. Quem é? O diabo. João 8,44, irmãos. As pessoas ficam descontentes quando a gente fala que é filho do diabo, e é mesmo. E faz o que o pai deles manda, né? Agora vamos para a terceira parte aqui, irmãos. A história de um inefável amor. Vamos voltar, porque eu sempre falo que a história nossa é uma história de romance. Eu sei que as irmãs gostam de ver histórias de romance, né? Eu me lembro quando eu era pequeno, minhas irmãs em casa, naquele tempo não tinha televisão, só tinha rádio, né? E elas gostavam de ouvir aquelas novelas de rádio. E elas ficavam ali embevecidas, às vezes chorando, né? De emoção, por ver o final da história. Né? Isso é normal na parte feminina. Né? Mas a Bíblia trata da nossa história com Deus em forma de romance. Veja, irmãos, o Senhor é o meu pastor. É uma história de amor. Por quê? Eu amo isso, irmãos. Eu amo mesmo. Porque eu sempre conto para vocês aqui a história de como foi que Deus nos achou. É? Hoje nós estamos vivendo um evangelho que o foco é o homem. Ah, o top de tudo é o homem. Ah, é o homem que faz uma decisão, é o homem que tem direitos, tudo assim hoje, irmãos, tudo assim. Quando você ergue a voz como um profeta e começa a falar a verdade, ele silencia. Onde a verdade é pregada com poder, os améns e aleluias acabam. Silenciam. Todo mundo tem que calar perante a autoridade da palavra de Deus. Então, irmãos, como é que nós contamos a história nossa? Partiu de quem? Fui eu que me interessei? Não. E você pode saber, você mesmo tem a testemunha dos fatos ocorridos na sua vida. A não ser que você está escondendo. Você não seja crente. Mas lembre, o amor partiu de quem? De Deus. Foi Ele quem nos amou. 1 João fala, Ele nos amou. Se eu tenho interesse em meu Deus, em conhecê-lo, esse amor partiu de Deus para mim. E não de mim para Ele. Foi o amor que me achou, e nesse caso, embasado desse amor, é que eu posso amar a Cristo.
É reciprocidade, irmãos. Na Bíblia, o amor de Deus não se baseia em reciprocidade. Deus não amou Jessé porque queria que Jessé o amasse. Ele amou porque quis amar. Nós amamos tendo em vista uma reciprocidade. Tem uma senhora que ela coloca no zap dela, ali no perfil dela, ame para ser amado. Na Bíblia não tem isso. Deus amou porque quis me amar. E, tá vendo? Não importa quem eu era, não importa a minha condição, Ele me amou. Essa é uma história que o mundo não pode explicar. Você pode entrar na faculdade, você vai ver que o mundo foge disso. O mundo esconde isto. Tudo que fala da Bíblia, da eternidade, o mundo não entende. Você vai desenvolver em todas as áreas na faculdade. Você vai interessar em humanas, em biologia, você vai interessar-se em matemática, em gramática, você vai interessar em línguas, mas quando trata de eternidade, o mundo não tem voz nenhuma, é mudo. Queridos irmãos, porque envolve uma linguagem que o mundo não entende. Para o mundo, tudo começa no nascimento. E termina onde? Na morte. Eu tenho visto pelo YouTube várias notícias da morte de fulano de tal, de cantora, de um artista, de coisa assim. Olha, começou tudo bonitinho, né? Nasci aqui, olha a vida como foi maravilhosa. E o mundo termina dizendo, descanse em paz. Não tem resposta. Então, o mundo não tem resposta nem para depois da morte, nem para antes da morte. Está vendo? Mas nós não. Nós abrimos Gênesis e vamos pela Bíblia até chegar em Apocalipse, né? Mas a Bíblia não começa em Gênesis, começa antes. Não termina em Apocalipse, continua. Está vendo? A minha história não começou ali no Gênesis capítulo 1. Ali é uma continuidade de uma história eterna, queridos irmãos, que Deus mostra dentro da palavra. Olha o que ele diz em Isaías 43. Com amor eterno eu te amei. A linguagem que Deus fala com Israel no Velho Testamento é o que ele quer dizer para a igreja também. Israel no Velho Testamento, do Velho Testamento, foi unida com os gentios no Novo Testamento, formando um só corpo, chamada a igreja. Então, quando você abre lá Isaías 43, com amor eterno eu te amei. A igreja, ou qualquer pessoa crente, individualmente, pode pegar aquelas palavras com um cheiro gostoso de um Deus que me conheceu na eternidade. Queridos irmãos, é coisa fantástica. Olha o que diz Efésios. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Pode inventar o que quiser. Tem pessoas crentes, chamadas de crentes, que quando entram na doutrina da eleição, eles ficam bravos, não gostam. Sabe por quê? Eu duvido que pessoa assim seja realmente crente. Irmão. A história minha é tão maravilhosa que quando eu ouço da parte de Deus, eu fico humilhado. Eu me sinto quebrantado em saber como foi que começou essa história. Ele me amou. Eu nem existia. Na minha experiência, não.
Mas ele me conheceu. Veja, ele me conheceu e me escolheu em Cristo. É isso aqui que vocês não entendem. Eu sei porque é difícil de entender. É difícil. Como é que Deus pode amar um Davi? Coloca o seu nome agora. Como é que Deus pode amar, agora 3 pontinhos, seu nome, coloca. E em Cristo, quando você não teve participação nenhuma. Ele me amou em Cristo, numa pessoa perfeita, no homem perfeito. Ele me amou em Cristo. Agora, e minha condição de pecador? Aí, quando a graça está explicando que ele me amou em Cristo, aí então a graça chama misericórdia. Vem cá, explica como foi que Davi, agora coloca o seu nome, foi achado. Misericórdia. Foi achado em Adão. Foi achado perdido. Foi achado morto. Foi achado sem vida de Deus. Foi achado como defunto. Está vendo, irmãos? É a história contada assim na base da misericórdia. Então, o que a Bíblia faz? Ela pega a gente. Você quer saber? Ela expõe para a gente. Olha Efésios capítulo 2. Ele vos deu vida estando vós mortos. Pronto. Esse é o trabalho da graça. Está vendo? Ele me achou. Quando? Ele já me conhecia na eternidade. Quando ele criou o mundo aqui, aí você abre em Gênesis. Quando você entra aí em Gênesis capítulo 1 e vê Deus fazendo o céu e a terra, você já sabe que ele fez os céus e a terra para encontrar comigo. Ele fez tudo para no tempo, na ocasião certa, no lugar certo, ele pudesse me encontrar. Que coisa! Marcou o tempo, marcou a família de onde eu iria nascer, marcou a data, marcou o estado, a cidade, marcou as condições minhas, de que sexo eu seria, de que tamanho eu teria, qual seria a minha cor. Ele fez tudo isso, irmãos, para me achar. E você entende isso? Isso é chamado amor eterno. Mas também, queridos irmãos, se eu quisesse passar mais tempo aqui explicando sobre isso, eu faria. Vocês duvidam? E antes de você nascer, antes de sua mãe até casar, para dar luz a você, Deus já lhe conhecia. Foi isso que Deus falou com Jeremias, quando Jeremias falou, Senhor, eu vou pregar, eu vou levar a palavra. Jeremias, antes de sua mãe ficar grávida de você, eu já lhe conhecia. Está vendo? Essa é a história nossa, queridos. Se você ficar limitado ao mundo, você vai ficar perdido. Se você envolver-se com a Bíblia, você vai ficar orientado. Você vai querer dinamizar mais esse conhecimento. É muito profundo. Vamos lá. Segundo lugar, amor provado. Olha, tem 2 histórias que a igreja de Deus precisa saber. E o mundo precisa saber. A história da eternidade e a história da cruz. Os irmãos estão vendo aqui? Essas 2 histórias, elas não podem falhar. Nós falhamos na entrega dela. Os pastores não. A Bíblia não falha. Quem falha são os obreiros. Porque eles não querem pregar sobre isso. Eles acham que isso não é conveniente. É. Você tem sua história, não tem? Tem. A sua história. Quem foi sua mãe, seu pai? E às vezes alguém pede a história
da vida da pessoa. Eu conheci os pais da irmã Leonice, né? Você tem uma história, eu lembro dos meus pais, eu tenho uma história, família Sena. A minha esposa tem uma história da vida dela, cada um aqui tem. Tem pessoas que não têm. Eu falei para os irmãos que eu conheci um senhor lá no centro, ele estava chorando, querendo conhecer quem eram os parentes dele, porque a mãe dele pegou, ele criancinha, levou para um orfanato e abandonou ele. Ele estava chorando, era um homem de pouco mais de 60 anos. Falei, eu vou morrer, não sei para quem eu vou deixar meus pertences. Como é que eu posso achar minha família? Meu coração ficou cortado, irmão. Ouvi aquele senhor, cortado mesmo. Mas Deus não nos deixa sem nossa história. Ele me amou na eternidade. E não amou porque ele viu que a irmã Maristela ia fazer uma decisão para Cristo. Isso é que os arminianos ensinam. Olha, um dia a Maria vai fazer uma decisão. Então, eu vou escolher Maria. Lá está o João. Eu sei que lá para o ano 1900 e tanto, ele vai me fazer uma... Isso aqui não é divindade, isso, irmãos. Isso aqui é conto de carochinha. A nossa história já foi preparada de antemão. Deus me escolheu em Cristo, porque se não fosse a escolha no meu Senhor, eu estaria perdido. E privilégio. Coisa que nem os anjos têm, irmãos. Coisas que nem os anjos entendem. É a história da salvação. Agora, eu quero perguntar, isso lhe interessa? Porque se me interessa, o Salmo 23, versículo 1, vai ser de grande significado em sua vida. O Senhor é meu. Fala com a boca cheia, meu pastor. O amor foi provado? Foi. O que ele veio fazer? Ele veio me buscar. Não tem vida cristã sem a cruz, irmãos. Eu postei isto hoje no Facebook. Não tem história de vida cristã fora da cruz. O sistema evangélico hoje quer encher as igrejas com programações, com músicas, com entretenimentos, com o chamado louvores. Eles querem lotar, alargar o caminho estreito, a porta estreita não tem mais. Tiraram ou colocaram um portão bem largo para todo mundo entrar. Biblicamente, não. Não tem, irmãos, vida cristã sem a cruz. A vida de alguém começa na cruz. É por isso que o diabo odeia os nossos hinos. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. É a história da cruz. Se você não tem essa história, examine bem. Eu não quero aqui criar um clima que você duvide de sua salvação. Mas se você duvida biblicamente, examine bem. Você foi quebrantado com seu fardo do pecado, parecendo uma bola gigante nas suas costas, um peso da sua culpa perante Deus. Você foi a Cristo em confissão, pedindo para Ele perdoar e purificar você. Ou não? Você entendeu? Presta atenção quem você é agora. Depois de que você se converteu, você é uma vida confessa, você ama Cristo, você está sempre correndo do pecado, fugindo do pecado, e quando você mancha as suas mãos, os seus lábios, você acha que está manchado pelo mundo, você corre para Ele e fica ali, Senhor, me dá graça de eu viver por Ti. Você não fica pedindo perdão, perdoa Deus, para amanhã você voltar novamente e assinar um contrato com o mal. Não, você é uma alma que... Você não está
confessando para ir para o céu. Você está querendo confessar sempre, sempre, porque você quer andar com Deus. Você quer andar em santidade. Você é um crente. Você foi na cruz. Tudo começa na cruz. Foi ali que eu fui salvo. Foi ali que meus olhos foram abertos. Foi ali que nova vida começou. Foi ali que um fardo foi jogado fora. Foi ali que um peso foi tirado. Foi ali que eu ganhei a bênção de poder andar como um crente rumo ao céu. Há um trajeto, irmãos. Os irmãos já perceberam, quando a corrida de automobilismo, eles têm um ponto de partida. É ali que todos começam. Até a chegada. O ponto de partida da vida cristã começa na cruz. É ali que ele começa a trilhar rumo ao céu. Milhares já chegaram primeiro do que nós. Nós estamos indo, irmãos, a chegar até a pátria celeste. Se você não está andando para lá, não teve começo. O homem no pecado, ele é sem rumo. Ele é um escravo. Ele é empurrado para o abismo, irmãos. Está vendo? Essa é a história, queridos. Eu repito aqui o que eu tenho falado hoje. Eu acho que eu já falei várias vezes aqui. Tem duas histórias que você precisa ouvir. A história da eternidade, do amor de Deus em Cristo, e a história de Cristo na cruz. Ali que está a minha história. A história de toda a igreja. Cristo não morreu para salvar o seu vizinho que foi para o inferno. Cristo morreu para salvar os eleitos. Não tem ninguém no inferno agora que Cristo morreu por ele e ele não quis. Se ele foi para o inferno, a cruz não teve significado para ele. O homem vai para o inferno porque quer ir. Ele vai para o céu porque Deus o chamou. É isso aí. Vamos lá então, irmãos. Eu prefiro ir devagar e contando essa história para vocês. O que ele veio fazer? Olha, irmãos, depois daquela visita que Jesus fez a Zaqueu, naquele mesmo capítulo, capítulo 19 de Lucas, versículo 10, ele fala, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar. Os irmãos estão vendo os dois verbos aí? Buscar, porque estava perdido. E salvar, para arrancar da condição que estava. Está vendo? Então foi ele que veio me buscar. Eu não procurei Cristo. Foi ele que me procurou, me achou. Veio ao mundo por causa disso. Por que nós pregamos o Evangelho? Porque eu sempre estou pregando aqui. Domingo à noite é meu tema, pregar o Evangelho. Hoje eu vou pregar sobre o paraíso de Deus. Quem quer ir para o paraíso? Hoje à noite. Escuta, por que eu estou pregando? Para chamar os pecadores, irmãos. Para que pecadores venham a Cristo, sejam salvos. Porque eu prego, mando pelo YouTube, prego no Facebook, aproveitando sempre as oportunidades, porque é para que Cristo venha buscar os seus eleitos dele. Eu não sei quem são os eleitos. Eu não sei se a sua família tem algum eleito. Eles precisam ouvir. Eu não sei se seu amigo é um eleito. Ele precisa ouvir. Então, a igreja trabalha assim incansavelmente, irmão. Eu vou chamar meu vizinho, vou fazer isso, vou levar na igreja, vou querer que ele fique exposto lá para ouvir o pastor pregando. Quarta-feira eu pedi, irmãos, orem por mim. Tempo atrás eu mandei uma mensagem para um casal, um amigo meu, amigos meus. Ore por mim. Ore para que eu pregue a palavra. Não deixe o pastor sem oração. Vamos lá. Perdi aqui. Ok. Ele também, irmãos, ele amou suas ovelhas e veio buscar. Lembra que ele fala, o capítulo 10 de João é maravilhoso. Eu queria até que você decorasse aquele capítulo. É o capítulo das ovelhas. Ele está com judeus ali, aqueles judeus arrogantes, né? Todos religiosos, todos
queriam cumprir a lei de Moisés, todo mundo ali satisfeitos, orgulhosamente satisfeitos na religião deles. E quando Jesus chegou e apresentou a verdade, eles queriam matar o Senhor, queriam pegar pedra para atirar nele. Só eram homicidas mesmos. Mas Jesus falou: vocês não sois das minhas ovelhas. É por isso que vocês não creem em mim. Está vendo? O arminianismo diz que o homem aceita Cristo porque ele tomou uma decisão dele. Jesus colocou tudo isso contrário, irmão. Vocês não creem em mim porque não são das minhas. Então, que se fosse das ovelhas do Senhor, creriam nele. Então, a gente lida assim, queridos irmãos. Você não sabe quem são as ovelhas. Então, quando elas vêm e se convertem, é porque quando a pessoa se converte a Cristo, é porque é a ovelha. Ficou bem definido, né? Então, João 10. É um amor totalmente confiável. Agora, vamos pensar nisso, irmãos. O amor de Deus é confiável. Eu sei, queridos, porque hoje o homem, muito mais, o homem nunca foi de confiança. Nunca. Nem eu, nem você somos de confiança. Quantas vezes eu enganei pessoas? Quantas vezes menti para minha mãe, meu pai? Quantas vezes fiz alguém chorar? Porque o maldito, o homem que confia no homem. Que nós aprendamos esse versículo. Hoje, você pode confiar no marido, na esposa, no filho, num pai, numa mãe, num amigo. Não, até em Miqueias, capítulo 7, fala que você não pode confiar naquele que você reclina a cabeça. Está vendo? Aquela pessoa que é mais próxima de você, você não pode confiar. O mundo hoje, irmãos, está mostrando o retrato exato do homem. Tá? Vamos supor, eu até falei para os irmãos, né, daquela foto que eu tirei quando era jovem e mandei para minha mãe lá na Bahia, né, eu era jovem, e a pessoa que fez a foto tirou todas aquelas coisinhas erradas do meu rosto, e eu fiquei perfeitinho lá no quadro. Tá? Quando eu cheguei lá na Bahia, uma jovem muda, ela me chamou, chamou, olhou para a foto, olhou para mim. Né? Olha, irmãos, as fotos falam uma coisa, mas a realidade é outra. Né? A realidade é outra. Então, queridos, vamos ver o que a Bíblia diz. Quem é o nosso Deus? Ele é confiável. É confiável. Irmãos, com a força do humanismo hoje, a coisa mais difícil para você e eu é confiar em Deus. Por quê? Porque ninguém é de confiança hoje. Nem eu sou. Eu falo uma coisa amanhã, sou mais aquilo. Nós procuramos aperfeiçoar. Procuramos tornar pessoas maduras, de confiança, que fala a palavra e cumpre. Com o nosso Deus, irmãos, é diferente. Ele é totalmente, 100% confiável. É o Todo-Poderoso. Jesus não é um pastor humano apenas. Ele é Deus homem. Impressionante. Pergunta a um católico. Pergunta se Maria é toda poderosa. Não é. Se ela é onisciente, não é. Ela é onipotente, não é. Ela é onipresente, não é. Pergunta a qualquer ídolo, irmãos. A ídolo de alguém aí. Qualquer pessoa que tenha o seu ídolo. Confia no seu ídolo. Pergunta se ele tem as características da divindade. Não tem. Nós temos em nosso Deus. O pastor que está conosco, que veio e morreu na cruz, que me procurou e me achou e me salvou, ele cuida de mim o tempo todo. Eu estou distante 3 quilômetros da casa do Gessé. Se meu filho passar mal, eu não poderei fazer muita coisa. Tem que correr, saber o que está acontecendo. Se eu estou lá no centro da cidade e a minha esposa passar mal, essa distância atrapalha fazer qualquer coisa. Quanto maior a distância, mais limitados nós somos. O nosso Deus não.
Ele diz o que em Hebreus? Nunca te deixarei. Nunca. Eu vejo as irmãs aqui, viúvas. Ele diz, eu sou o pai das viúvas e dos órfãos. Impressionante. Que cuidado ele tem. Perto ali, nunca te deixa. Nós estamos tão querendo a presença das pessoas conosco, que nós esquecemos desse detalhe. Quanto mais perto da Bíblia, mais perto você está do seu Senhor. E você até, irmãos, até sente a presença dele. Olha onde a fé pode chegar. A fé pode chegar de tal maneira que você sentirá a presença do Senhor com você. Então, nisso aqui, nós aprendemos o seguinte. Deixa eu ver meu tempo aqui, rapidamente, irmãos. Ele é o único capaz de vencer os poderes do pecado. Ele é o único capaz de proteger você, ninguém mais. Ele é o único capaz de amparar e guiar. Ele é o único Deus, ele é o único que sabe de tudo que você pensa, sente, até aquilo antes de você falar, ele já sabe o que você vai falar. Ele é o único Deus, o único pastor capaz de amparar e guiar você. O que está acontecendo na sua vida é Ele. Ele nunca faz nada errado. Nunca. Você está sozinho, Ele está perto. Você está comendo só um pouco de arroz e feijão e um ovo frito, Ele deu. Ele está nos ensinando a viver em festa com Ele, a alegrar nele. E Ele conhece cada uma das ovelhas que o Pai lhe confiou. Irmãos, sabe quantas crentes são no universo? Na contagem de Deus, milhões e milhões e milhões. Quando você chegar no céu, querido, você vai ver que você era uma entre milhões e milhões de crentes. E sabe, Ele conhece cada um. Aí você pergunta, Ele interessa por mim? Eu, uma pessoa pobre, não tenho nenhuma grandeza entre os homens. Passo dificuldade. Ele conhece? Sim. Na predestinação, Ele preparou você. Pois é, na predestinação Ele fez isso. Então Ele conhece a ovelhinha. Até um corinho que tem que nós precisamos ensinar para as crianças. Ovelhinha perdida, eu andei sem pastor, caminhando sozinha, já com medo e temor. Mas um dia nos vimos, ovelhinha e pastor. Ele me chamou, Ele me comprou com seus braços, nos seus braços estou. Impressionante. Então, queridos, é o que eu tenho hoje. Eu quero pegar essa parte aqui, essa parte final desse ponto, do terceiro ponto, e expandir um pouco mais no domingo que vem com a bênção de Deus. Tá? Para que os irmãos saibam a notoriedade bíblica desse fato aqui, e os crentes possam pisar o pé firme com o seu Deus. Ame o seu Deus. Ame. E você vai ver como o mundo tropeça perante uma fé firme. Que o Senhor aplique a sua palavra.